E aí, pessoal do nono ano, que é o Matheus Viana mais uma vez. Essa semana a gente vai falar sobre os conceitos básicos em genética e, para não ficar um vídeo muito longo, eu dividi em duas partes. Esse, esse conteúdo, essa parte da matéria é muito importante porque é ela que vai embasar toda a genética que a gente vai ver daqui para frente. Todos os conceitos que a gente vai ver agora vão se repetir em cada um dos novos assuntos de genética. Então, é muito importante que você termine a aula dessa semana bem familiarizado com todos esses conceitos. A aula dessa semana é basicamente dar um conceito e explicar o que ele significa, dar a definição dele. Então, vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de gene alelo recessivo. Só que antes de falar da definição de gene alelo recessivo, eu acho bacana a gente fazer duas recapitulações rápidas. A primeira do que é gene. Gene é um trecho do DNA responsável por uma determinada característica. Então, se você tem um trecho do seu DNA que define a cor do seu cabelo, esse trecho se chama gene. Um gene, para ser chamado de alelo, ele precisa de duas características. Genes, para serem chamados de alelos, precisam de duas condições. Primeiro, eles têm que ter tem que tratar da mesma característica. Então, se eu falo, por exemplo, de cor do cabelo, que foi o exemplo que eu dei quando eu falei de gene, tem dois alelos para a cor do cabelo: cabelo escuro e cabelo claro. Então, os alelos eles tratam da mesma característica. E, além disso, eles ocupam o mesmo lugar de cromossomos homólogos. Se isso aqui é um cromossomo, isso aqui é um cromossomo que é homólogo, esse par é homólogo, se aqui tem informação para uma determinada característica, exatamente nesse mesmo local no cromossomo homólogo vai ter um alelo, vai ter um gene para essa mesma característica. Então, esses genes são alelos. Agora que a gente já recapitulou bem rapidamente o que significa um gene alelo, o que significa gene e o que significa alelo, a gente pode falar sobre a definição de recessivo. Um alelo recessivo é um alelo que entra em recesso, por isso esse nome. Então, quando você fala em alelo recessivo, é um que só se manifesta se tiver em presença de outro recessivo, de outro igual a ele. Caso contrário, ele não se manifesta. Se ele tiver em presença de outro alelo que não seja recessivo, ele entra em recesso. Ele não se manifesta. Então, lembra que a gente tem dois alelos para cada característica, um que vem do pai e outro que vem da mãe. Então, se você recebe um determinado alelo do seu pai e o outro alelo da sua mãe, por exemplo, se esse alelo não se manifesta, se a característica que aparece é a do outro alelo, esse alelo é chamado de alelo recessivo. No geral, os genes recebem nomes com letras. Então, o nome de um determinado gene é gene A. Ele vai ter dois alelos, o dominante e o recessivo. O recessivo é chamado pela letra minúscula, ou seja, pelo A minúsculo, se eu estiver me referindo a um gene A. E na oralidade, quando a gente fala, em vez de ficar repetindo minúsculo, a gente usa o diminutivo. Então a gente chama o alelo recessivo do gene A de Azinho. O alelo recessivo de um gene B é o Bzinho, o alelo recessivo de um gene C é o Czinho. Eu trouxe algumas características reais que são são determinadas por alelos recessivos. É importante você entender, antes de eu entrar nessas características, que questão nenhuma de genética vai exigir que você saiba se determinada característica é dominante ou recessiva. Ele pode te dar condições de descobrir isso. Ele pode até te pedir isso na questão, mas ele vai ter que te dar formas de chegar a essa conclusão. Não vai partir do pressuposto que você tem que saber se determinado alelo é dominante ou recessivo.
Trouxe alguns exemplos, obviamente não vou falar de cada um deles especificamente, mas vou falar dos três primeiros. Tipo de nariz. A característica tipo de nariz, ela é definida por dois alelos diferentes. O alelo recessivo, ele define o nariz reto. O que seria o nariz reto? Aqui, ó. Meu nariz, nessa região aqui, não tem aquela protuberânciazinha que muita gente tem. Essa característica se chama nariz reto. Essa característica é definida por um alelo recessivo. Então, e aí tem uma outra questão que é a seguinte. Geralmente, isso não é uma regra, não é uma convenção, mas é uma tendência. A gente escolhe a letra inicial da característica definida pelo alelo recessivo. Então vamos lá. Estou falando de tipo de nariz, o gene para tipo de nariz. O alelo recessivo do gene de tipo de nariz define o nariz reto. E reto começa com R. Então eu vou escolher a letra R para chamar o gene para tipo de nariz. Então o gene que define tipo de nariz é o gene R. Se eu estou dizendo que o nariz reto é definido por um alelo recessivo, eu vou chamar esse alelo recessivo de R minúsculo. Só que em vez de ficar repetindo R minúsculo, eu vou chamar de Rzinho. Então, o nariz reto é definido pelo alelo recessivo Rzinho. Se eu tenho o lobo da orelha colado, o que significa isso? Ó, o lobo da minha orelha é colado. Aqui. Lobo é essa parte aqui, ó, que está coberta pelo meu dedo. Isso aqui, finalzinho da orelha. Ele é colado na pele do meu rosto. Ó. Isso se chama lobo da orelha colado. O lobo da orelha colado, ele é definido pelo alelo recessivo, que aqui eu vou chamar de C. Eu vou chamar o gene que define o lobo da orelha de gene C. Se eu estou dizendo que o lobo da orelha colado é definido por um alelo recessivo, eu vou chamar ele pela letra minúscula, que é o C minúsculo, para não ficar me repetindo, Czinho. Queixo, com ou sem covinha? Queixo sem covinha. É o meu, ó. Não tem covinha. Se tivesse covinha, teria uma dobrazinha assim, ó. Já deve ter visto isso em algumas pessoas. Meu queixo é sem covinha. O queixo sem covinha é definido por um alelo recessivo. Como sem covinha começa com S, eu defini aqui que o gene vai ser chamado de gene S. Então, se não ter covinha é definido por um alelo recessivo, eu vou chamar de S minúsculo, mais fácil de dizer Szinho. E escolhi letras para todas as outras características desse quadro aí. Se você entendeu o que significa alelo recessivo, você provavelmente também vai entender o que significa um alelo dominante. Alelo dominante é aquele que domina o recessivo. Ou seja, que quando o dominante está junto do recessivo, o recessivo não se manifesta, quem se manifesta é o dominante. Definição oficial de dominante, aquele alelo que se manifesta tanto em presença de outro dominante, quanto em presença de um recessivo. Se o alelo recessivo é chamado pela letra minúscula, o alelo dominante vai ser chamado pela letra maiúscula e vai ser oralmente conhecido no aumentativo. Então, se eu estou me referindo ao gene A, o alelo dominante dele a gente vai chamar de Azão. Se estou me referindo ao gene B, o alelo dominante vai ser Bzão. Se eu estou falando do gene C, o alelo dominante vai ser o Czão. Vamos trazer aquelas mesmas características que eu trouxe para explicar o alelo recessivo. Nariz aquilino. O nariz aquilino é aquele com a protuberânciazinha. Essa característica é definida por um alelo dominante. Então, se o tipo de nariz reto é definido pelo alelo recessivo e eu chamei de Rzinho, o nariz aquilino eu vou chamar do alelo dominante, vai ser o R maiúsculo que eu vou chamar de Rzão. Se o lobo da orelha colado é definido por um alelo recessivo e eu chamei de Czinho, o lobo da orelha destacado, que é definido por um alelo dominante, eu vou dar a esse alelo o nome de Czão, é o T maiúsculo.
Se não ter covinha é definido por um alelo recessivo, e eu chamei de Szinho, o alelo dominante vai definir o queixo como covinha. Então eu vou chamar de Szão, maiúsculo, que eu vou chamar no aumentativo. E a mesma coisa para as outras características. Então esse é o primeiro par de conceitos que a gente tem que saber. Recessivo e dominante. Agora vamos ao segundo par de conceitos muito importante. Qual é o par? Homozigoto e heterozigoto. Homo significa igual. Então, homozigoto é o indivíduo, preste atenção, porque homozigoto, a classificação de homozigoto é para o indivíduo. Então, o homozigoto é o indivíduo que tem alelos iguais. Então, ele recebeu um alelo do pai e o mesmo alelo, um alelo igual, veio da mãe. Só tem um detalhe. Se eu recebo do pai um recessivo e da mãe um recessivo, eu sou homozigoto, eu sou classificado como homozigoto. Mas se eu recebo um dominante do pai e um dominante da mãe, eu também sou homozigoto, só que é totalmente diferente. Ter dois dominantes e ter dois recessivos. Então, houve a necessidade de se criar uma classificação dentro de homozigoto. Que classificação é essa? Se eu recebo dois recessivos, um do pai e um da mãe, eu sou classificado como homozigoto recessivo. Se eu recebo dois dominantes, um da mãe e um do pai, eu sou classificado como homozigoto, porque eles são iguais, mas eu sou classificado como homozigoto dominante, porque esses alelos iguais que eu tenho são dominantes. Então, se eu for homozigoto recessivo, eu sou azinho, por exemplo. Recebi o alelo azinho do pai e o alelo azinho da mãe. Se estiver falando do gene B, Bzinho. Do gene C, Czinho. Se eu for homozigoto dominante para o gene A, eu sou azão. Se eu te disser que eu sou homozigoto dominante para o gene B, eu sou Bzão. Se eu for classificado como homozigoto dominante do gene C, eu sou Czão. Então vamos falar mais uma vez das características que eu já trouxe aí nos outros slides. Tipo de nariz. Se eu recebo um Rzinho do meu pai e um Rzinho da minha mãe, o meu nariz vai ser reto. Eu vou ser classificado como homozigoto recessivo. Se eu recebo um Czinho do meu pai e um Czinho da minha mãe, eu sou Czinho, logo eu vou ser classificado como homozigoto recessivo para o lobo da orelha. E aí o lobo da minha orelha vai ser colado. Se eu recebo o Szinho do pai e o Szinho da mãe, eu sou Szinho, logo eu vou ser classificado como homozigoto recessivo. E o meu queixo vai ser sem covinha. Mas, se eu receber do pai o Rzão e da mãe o Rzão, eu vou ser classificado como homozigoto dominante. E o meu nariz vai ser aquilino. Se eu receber do pai o Czão e da mãe o Czão, eu vou ser Czão, logo eu vou ser classificado como homozigoto dominante. Se eu recebo da minha mãe o Szão e do meu pai o Szão, eu sou classificado como homozigoto dominante, porque eu sou Szão. A mesma coisa para as outras características. Você entendeu o que é homozigoto? Quase garantido que você entenda também o que é heterozigoto. Hétero significa diferente. Então, heterozigoto é um indivíduo que apresenta alelos diferentes para a mesma característica. Então, se eu recebo um alelo dominante para tipo de nariz do meu pai e recebo um alelo recessivo de tipo de nariz da minha mãe, eu sou heterozigoto. E aí não faz sentido chamar de heterozigoto dominante ou heterozigoto recessivo. Porque se você é heterozigoto, é porque eles são diferentes, é um dominante e um recessivo. E aí tem uma convenção que costuma colocar o dominante à frente do recessivo. Então, se você é heterozigoto para o gene A, você é azinho, e não azão. Não está errado, mas convencionou-se que o dominante vem na frente. Se você é heterozigoto para o gene B, você é Bzinho. Se você é heterozigoto para o gene C, você é Czinho. Vamos voltar àquelas características que eu falei nos outros slides. Se eu recebo do meu pai o gene Rzão e da minha mãe o gene Rzinho, eu sou o Rzinho. Logo, eu serei classificado como heterozigoto. Como o Rzão é dominante sobre o Rzinho,
é o Rzão que vai se manifestar. O Rzinho não se manifesta, entra em recesso. Por isso, o nariz vai ser aquilino. Se para lobo da orelha eu recebo o Czão do meu pai e o Czinho da minha mãe, eu sou o Czão Czinho, logo eu sou heterozigoto. Sou classificado como heterozigoto. E se eu for Czão Czinho, como o Czão domina o Czinho, quem se manifesta é o Czão. E o que o Czão define? Lobo da orelha destacado. Se eu recebo da minha mãe o Szão e do meu pai o Szinho, eu sou Szão Szinho. Logo, eu serei classificado como heterozigoto. Se ou como o Szão é dominante sobre o Szinho não se manifesta, logo quem se manifesta é o Szão e ele define que o meu queixo vai ter covinha. É a mesma coisa para todas as outras características. Espero ter ajudado. No próximo vídeo a gente aparece com outros conceitos básicos em genética. Até a próxima, obrigado.